Começamos com um caso inusitado em Itabuna. Um aposentado chegou a ser dado como morto, mas na verdade ele está vivinho da Silva. Isso aconteceu no Hospital de Base. Franciele Caetano traz agora todos os detalhes dessa história. É com você, Fran. Exatamente, eu estou aqui com o sobrinho do seu Damião, o Daniel Oliveira, e a informação, né, nós estávamos aqui conversando, é que o seu Damião, ele estava internado há cerca de 8 dias, não é isso, Daniel? Ele deu entrada no hospital por conta de uma suspeita de pneumonia, só que o estado foi se agravando e ontem à noite o hospital entrou em contato com a família para informar que o seu Damião José dos Santos, de 72 anos, havia falecido. Primeiramente, né, como a família recebeu a informação da morte do seu tio? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Bahia Meio-Dia. Boa tarde também, Araceli. Recebeu com muita tristeza, muito abalo. A família, a gente compreende mais de 100 pessoas e foi uma situação muito triste. A gente tem também a informação de que o seu Damião tem um irmão gêmeo. São duas figuras bastante conhecidas aqui no bairro São Caetano. Então, os grupos, algumas páginas, inclusive aqui da cidade, começaram então a anunciar a morte do seu Damião, como você falou. Então, foi um momento de luto e muita consternação. Então, a família começou os trâmites, acionou uma funerária, não foi isso? Foi. Na verdade, acionamos o SAF, né? E aí, quando foi informado o óbito, um familiar foi lá no SAF e pagou já, porque já tinha o óbito, né? Atestado e assinado, e foi lá resolver essa burocracia do sepultamento. E quando foram lá atestar o óbito, resolver a questão do sepultamento, mas quando o SAF já está se preparando para ir buscar o corpo, né? Colocar na pedra e tal, o médico que estava ali na UTI, quando ele foi ver outro paciente, que depois de 1h20, 1h30 de óbito atestado, sem nenhum sinal vital, o médico se assusta porque ele percebe que meu tio abriu os olhos e voltou à frequência cardíaca e voltou a respirar sem ajuda total dos aparelhos. Antes ele respirava 100% por aparelho. Ele estava na UTI, vale ressaltar isso. Ele não tinha condições de respirar por conta própria, estava respirando por aparelhos. Então, depois da morte atestada, estes aparelhos foram desligados. E aí, como você disse, ele ficou cerca de 1h20, 1h30, totalmente apagado, sem nenhum sinal. Totalmente apagado. E quando volta, o médico se assusta, chamou, segundo eu fiquei sabendo, né? Eu estive lá depois já para ver ele, né? Depois. Chamou mais 6 médicos para ver a situação, que foi uma coisa que abalou o hospital. Abalou o hospital porque não é uma coisa corriqueira. Isso também na frente da equipe da funerária? Não sei se foi na frente, mas na verdade, como eu fui lá e conversei com o médico, ele me contou que ele chamou vários médicos para ver a situação do meu tio, porque ele voltou à vida. E aí vocês foram informados? Eu fui informado. Na verdade foi o seguinte, quando a gente estava você recebeu a notícia, toda a família já estava em luto. E aí avisar o gêmeo, que foi a coisa mais delicada, aí teve que 8 pessoas da família preparar, dizer que Deus chamou e tal. Quando eu estou aqui na casa da minha mãe, e aí muita gente aqui já, 30 pessoas aqui, meu primo me liga, Dáfcio, né? Filho de seu Damião? Ele é sobrinho também, ele é advogado também. Aí ele me liga, Dani, tô indo aí. Ele chegou aqui, me chamou e falou, vamos ali. Quando ele foi dobrando na esquina, ele falou, nosso tio voltou. Aí eu falei, Dafinho, que eu chamo de Dafinho carinhosamente, falei, Dafinho, para com isso. Não fala um negócio desse, né? E aí nós fomos até lá, imediatamente. Quando chegamos lá, conseguimos o acesso à UTI, nos foi permitida. Quando eu chego lá, meu tio realmente estava com batimento cardíaco, os olhos estavam, que antes o olho não movimentava a córnea, e estava já movimentando os olhos, né? E depois minha tia chega, começa a falar com ele começa a reagir emotivamente, a máquina começa a mostrar isso, e foi uma cena espetacular. E você disse também que antes ele estava completamente dependente dos aparelhos, 100%. E depois desse retorno, ele passou a depender parcialmente. Passou a depender parcialmente. O que o médico me disse é que ele dependia 100%. Ele passou a depender só 20%
da dosagem de medicamentos para manter ele vivo. Passou a depender só 20%, e a partir daquele momento agora ele também estava respirando conjuntamente com o aparelho, então ele estava ajudando o aparelho. E como a família, aqui na casa dos outros irmãos, como todos receberam a notícia? Foi um choque, a gente só fez glorificar Deus. Porque como eu disse em outra entrevista, o possível está para o médico, mas o impossível está para Deus, né? Para Deus tudo é possível. Então Deus na verdade nos surpreendeu. E eu disse na outra entrevista também o seguinte: se Deus reverter completamente o quadro, ele continua sendo Deus. Se ele não reverter, ele continua também sendo Deus. E não há como negar esse milagre.